Fala, Super Mágicos! Boa noite pra você. Estamos iniciando hoje o Super Mágico Podcast, que é o seu podcast sobre espiritualidade. Eu sou o Babavandi de Oxoguian e estarei com vocês nessa jornada do saber. Comigo aqui na mesa, a gente vai sempre ter o Pai Kaiô e a Dofana Cristiane de Exu. Boa noite, Pai Kaiô! Boa noite, pra quem não me conhece, eu sou o Pai Kaiô, sou Babalorixá de Candomblé. A gente tá aqui na mesa, vai ter bastante assunto legal da espiritualidade. É importante vocês se inscreverem no nosso canal do Super Mágico Podcast, tá, pessoal? Tem o canal de corte também, que é importante, tá lá se inscrevendo. E é isso aí, vamos conhecer um pouquinho aqui a Dofana Cristiane, pro pessoal que não conhece ela. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dofana Cristiane de Exu. Estamos participando do programa Super Mágico Podcast. Aqui nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, vamos dar muita risada. Vamos falar de Pix, babá? Vamos falar de Pix? Vamos falar de Pix. Galera, seguinte, você que quer ser nosso apoiador, você que gosta do nosso conteúdo, que quer, faça com que a gente continue nesse projeto tão legal, faça um Pix pra gente. A chave do Pix é supermagicopodcast@gmail.com. Você doa aí o valor que você quiser, que você sentir no seu coração, e isso vai fortalecer pra caramba a gente aqui. Beleza? Aproveitando o gancho, vamos falar dos nossos patrocinadores, porque a gente começa assim com patrocínio e a gente começa muito bem. A gente vai falar sobre MS Soluções. Pessoal, MS Soluções em TI é uma empresa especialista em tudo que tem TI. Então, se você tem um servidor na sua empresa, se você tem um sistema, se você tem câmeras, cara, fala com o pessoal da MS Soluções em TI que você vai ter um atendimento diferenciado, você vai ter um atendimento de qualidade e tudo muito bem feitinho, tudo com muito carinho, tudo com, muito bom, beleza? Só chamar no WhatsApp, que é o 11 94709 4029. Falar com 11 94709 4029. Falar com Jonathan. Não, esse daí é o Jonathan. Esse é o Jonathan, gente. É o da Lick. Esse daí vamos falar com a Ali, que é o outro telefone, mulher. Bora lá. Tá é o 119, tá fazendo mexer inverso. É o 119 8133 4068. É isso daí. Pessoal, fechou seu contrato com prazo aí de no mínimo 1 ano, você ganha 10% no valor total, tá bom? E aí a gente também tem o nosso segundo patrocinador, que é a Marcenaria Imperium. Marcenaria Imperium, que fica ali no Grande ABCD. Você que quer aí reformar, você quer fazer seu planejado, você quer mudar o seu apartamento, mudar a sua casa, entre em contato com o pessoal lá da Marcenaria Imperium, porque é móvel de qualidade, porque é entrega no prazo, porque é tudo de bom, beleza? Qual que é o telefone? Agora é o de cima, Dofana, agora vai. 11 94709 4029. Falar com Jonatas. Maravilha. Falou com o Jonathan lá, falou que assistiu o Super Mágico Podcast, 5% de desconto em todo o seu projeto. Beleza? Sem mais delongas, meu povo, hoje com muita alegria, muita satisfação, com muita grandeza, hoje a gente começa com a realeza, viu? Você achou que a gente ia começar baixo? Não, não é deixar baixo não. Aqui a gente começa com um programa com um rei. E hoje, então, com a vossa majestade, Rei Ulualabi, babá, que felicidade trazer o senhor aqui. Axé, como é bom, cabeciolo do mar. Cabeci aí. Que maravilha. Muito obrigado por ter conseguido um horário na sua agenda aí, que eu sei que é difícil, o senhor viaja aí o mundo, mas muito obrigado por ter conseguido. E aí eu já quero abrir o programa já perguntando, como é ser rei aqui no Brasil, babá? Vamos lá. Ser rei aqui no Brasil é muito difícil pela questão dos costumes das pessoas com relação ao culto de Xexelabá, com relação ao culto Esimbelê. Tá. O que ocorre? As pessoas aqui no Brasil, durante muitos anos, mantiveram uma doutrina, né, diferenciada do Xexelabá, similar, porém diferenciada. Ok. Né, com costumes da nossa terra, com as tradições da nossa terra, ou seja, nós adaptamos a religiosidade para o nosso culto aqui no Brasil. E o que ocorre? Hoje, nós temos a oportunidade de ter um resgate dessa cultura, um resgate dos nossos direitos como
líderes religiosos, dos nossos direitos como pessoas que cultuam deuses, orixás, Legal. né? Iorubá. Então nós estamos fazendo esse resgate aos poucos. Obviamente que é um pouco demorado a compreensão das pessoas, até mesmo pelo fator das coisas serem novas, Entendi. né? Disso ser uma inovação dentro da religião. Então o que ocorre? Babá é conhecido como Ari Cabieci, Ari Obuni São Paulo. Tá. O que vem a ser Cabieci, Ari Obuni São Paulo? Are, na antiguidade, Aré, nós falamos Are aqui no Brasil, mas a palavra correta é Aré. Are seria a pessoa vinda de fora, ou um viajante, ou alguém que esteja chegando. Nós chamamos Are. Aré. Aré é presidente. Aré, na antiguidade, ele era visto como um emissário do rei. Ok. E Aré, na realidade, ele não tem só a ver com Oboni, né? Toda vez que um rei local, Iorubá, ele tinha que dominar novas terras, ele tinha que colocar ampliação do templo dele, das terras dele, do local, né, aonde se cultuava aquela tribo. Então, a expansão de uma tribo se nomeava-se um Aré. Então, o Aré, ele tem a ver com essa realidade, com esses tempos antigos. E o que ocorre? Toda vez que o rei proclamava um Aré, ou seja, para que esse Aré pudesse falar em nome dele, para que esse Aré pudesse ir em regiões diferenciadas, aonde os reis de antigamente não podiam ir. Por quê? Todo rei, ele tem que cuidar de seu palácio, todo rei, ele tem que cuidar de seu trono e de seu povo. Então, foi instituído a Aré. Foi assim que se começou a Aré. E aí, como que a Aré adentrou para Obuni? O que ocorria? Geralmente os Arés eram os caçadores, os guerreiros mais velhos e mais habilidosos do culto ao orixá Ogum, da tribo de Ogum. E aí os reis, eles pegavam e coroavam um Aré para que esse Aré falasse em nome deles em outra cidade, em outra região ou até mesmo em outro estado. Os sacerdotes Obonis, eles que faziam essa coroação. Ah, entendi. Eles que faziam essa coroação para o rei. Porque na realidade o rei cabe esse Obá, né? O rei, Nossa Majestade ou Vossa Majestade, o rei ele tem os sacerdotes dele. E os Obonis, né, é que cuidam dessa questão da coroa. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor, então, é rei, o senhor também participa do culto do Oboni, o senhor também é Babalaô e o senhor também é iniciado para Ogum. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse resgate de Aré dentro do culto do Oboni. Tá. Para que as pessoas possam ter esse entendimento melhor. Tá. O que acontece? Os Obonis que faziam a maioria das coroações. Certo. Até mesmo a coroação da realeza. Certo. Então o Oboni era um conjunto de sacerdotes, alguns caçadores, outros babalaôs. E esse conjunto de sacerdotes cultuava o orixá Edã, cultuava o Unilegbo do Ará, e através dessa força eles eram responsáveis pela guarda da coroa do rei. Entendi. Então tudo com ter cargo precisava se passar, ou titularidade precisava se passar por Oboni. E o que ocorria? Quando se proclamava um Aré, um Obá, proclama um Aré, ele pedia para que esse Aré fizesse a ritualística Oboni. Então o que acontece? Esse Aré, ele começava então a fazer parte daquela sociedade. Sim. Porém antes só existia só o Luô. O Luô era o Obá central do culto do Oboni. Entendi. Por que o Obá central? Porque o Luô, ele é o guardião da coroa. E os Oluôs é que usavam coroa dentro de suas eledis. Eles tinham essa autoridade. Por quê? Como guardião da coroa, como guardião dos nobres, os Oluôs usavam suas coroas dentro de sua eledi. Fora de sua eledi não podia, somente o rei. Isso era uma proclamação real, né, dentro do culto do Oboni. Então o que ocorre? Quando Oboni, as leis Obonis foram instituídas, né, no mundo pela família Labussindê,
Sim. Começo da Oboni foi a família Labocindê. Quando o Oboni ele começou a passar de uma parte de cultural para documentada, começou-se então os novos reis de Oboni. Por quê? Era da cultura dos Obonis fazerem aré. Entendi. Era da cultura dos Oboni fazer um obá. Então, o que ocorreu? Na década de 70 a 80, começaram a criar nova instituição, Oboni, a família Labocindê, na região de Ibadan, que é família de 300 anos, família mais antiga, começou então a fazer a nova Constituição Oboni. E aí, os Obonis começaram a proclamar esses direitos, porque eram os Oluôs, Apenãs, eram os Obonis que faziam a ritualística de Oyi, Paraobá e Aré. Então aí, a partir desse tempo, começou-se então a ser proclamado dentro da Oboni, Aré, Oboni, porque ele ia falar pelos Obás Obonis ou pela Constituição Oboni. O que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade com isso, com relação a aré. Por que uma pessoa tem que ser aré? Veja bem, todo local que tem um Oboni tem que ter um aré. Entendi. Por quê? O trabalho do aré é registrar pessoas, não é brigar com um Oboni aqui, um Oboni ali. Então o que ocorre? Aquele aré, quando ele é instituído num local, seja estado, cidade, ele deve ser respeitado por qualquer pessoa do Oboni. Porque a pessoa do Oboni que ele não respeita aré, ele não conhece a história do Oboni. Então o senhor está me dizendo que o senhor é Cabieci Aré Oboni, Cabecia aré Oluô Oboni. Alabia Tinucolá. Oluô Alabia. O que acontece? Oluô é ritualística. Ah, tá. Oluô é ritualística. Dentro da cultura Ixexelabá, o que eu aprendi com meus mais velhos é que tudo tem uma ritualística. Muitas pessoas não querem passar pela ritualística, elas querem ficar na imaginação. Sim. Porque o que acontece? Passa por uma ritualística mais simples, dentro do culto do Oboni, ou passa por uma ritualística dentro do culto do Ifá, seja qual for, e aí muitas pessoas não seguem com outros tipos de ritualística dentro. Veja bem, tudo tem a continuidade. Sim. A continuidade do Oboni é Aré. A continuidade do Oboni é Obá. A continuidade do Oluô é Aré. Não tem Oluô no mundo. Pessoa que fala que é Oluô, que não vai poder ser Aré um dia. Que não vai poder ser um Obá um dia. Que não vai poder ser o Luri Oluô um dia. Porque o Oluô é aquele que retém a coroa. Então muitas pessoas no Brasil têm esse nome por uma questão de status. Nós temos um problema muito grande na informação do Oboni aqui. Porque você lê o Oboni é diferente da vivência Oboni. E também tem uma questão que dizem que existe muita venda de título aqui no Brasil, né? As pessoas falam de questão de venda de título, porque é uma mágoa que o brasileiro tem. Veja bem, no começo, aqui, bastava você ser babalorixá, ialorixá, ou você ter era muito mais simples. Hoje, as titularidades elas estão correndo, elas estão evoluindo, né? Ou seja, aqui nós abraçamos diversos tipos de cultos diferenciados, como o Jeje, o Queto, o Angora, são várias etnias. Vamos falar sobre etnia, como se fosse uma etnia. Tá bom. E aí o que ocorre? O Oboni também é uma etnia de orixá, só que ele tem um segmento, ele tem os seus cargos. E o que ocorre no Brasil? O Brasil não muitas pessoas, não é o Brasil em si é uma terra maravilhosa que abraça todos, mas muitas pessoas não querem aceitar a evolução dentro da sua própria religiosidade. Entendi. Qualquer pessoa que fala que é Oboni, que fala mal de um título Oboni, ele está negando a própria continuidade dele, que ele pode ser amanhã. Então veja bem o que acontece. Para que uma pessoa vai entrar dentro daquela religião se ela não vai ter uma continuidade? Ele ou ela não vai ter uma continuidade. Existe a continuidade dentro do Oboni, as pessoas queiram aceitar ou não. Isso é uma qualidade do ori de cada pessoa. Mas todo local que tem um Oboni é sancionado um Ari. Todo Obá que tem um Oboni é sancionado um Obá. Por quê? Tem aquelas pessoas dentro do Oboni que vai cuidar do estatuto do Oboni.
Tem aquelas pessoas dentro do Oboni que vai registrar aqueles templos ali daquela região. Necessita Como de se fosse registro. uma federação. Sim, as coisas necessitam ser legalizadas. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm um pouco entendimento do que é Aré. Aré, ele fala em nome do Obá. Ele não tem autoridade do Obá, ele fala em nome do Obá. E ele fala em nome de um grupo de várias pessoas. Veja bem, a Oboni mais velha, aborígene. Qual é a Oboni que eu me tornei Aré? Aborígene. Depois da aborígene, vem outras associações Oboni, mas todos vieram da aborígene. Família mais velha do Oboni, Labocindê. Qual é a minha família? Família que deu coroa pro meu pai, Labocindê. Então o senhor vem de uma realeza de sangue, vamos dizer assim, Sim, nós né? estamos dentro da Constituição Oboni, da primeira Oboni que existiu. Da primeira família, Exatamente. no caso, Queira as pessoas aceitar ou não queira, cada um tem sua opinião. Sim. Porém, assim, quando a gente está dentro de uma religiosidade, a gente tem uma continuidade. As pessoas muitas vezes não querem aceitar. Aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério, que as pessoas veem o Xexelabá com algum tipo de similaridade com o que nós cultuamos, mas não tem uma similaridade na realidade. São diferentes. Por que não tem? Porque cada família faz de um jeito, cada região da África adora um orixá diferenciado. Na África existem pessoas de sangue do Oboni, como minha família de sangue, Labocindê, em África, que deu a coroa pro meu pai, e do meu pai, que deu a coroa para mim aqui em São Paulo, é sangue legítimo, 300 anos do Oboni. Então, como que as pessoas aqui no Brasil vão falar de uma coisa que está lá há 300 anos ali na África, que vem para ajudar? Então, veja bem, muitas vezes nós somos julgados aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério, nós passamos um preconceito religioso muito grande, as pessoas passam um preconceito religioso muito grande. Por quê? É muito fácil, quando vem uma religião nova, né? Nova para nós, mas no mundo já Sim. existe há muito tempo. Sim. E o que ocorre? Você passar aquela informação para as pessoas do jeito que se tem na cabeça. E não passar a informação da linhagem que é. Da história. De Da onde história veio. que é. Passados, Então, né? o que ocorre? Hoje em dia, as pessoas fazem muitas coisas pessoal. Não quer saber da religiosidade. Então, a religiosidade, ela tá assim, se ela me beneficia desse jeito, tá bom, e ela tem que ficar desse jeito. Se não me beneficia, o Sim. outro amiguinho tá errado. Sim. Entendi. Então, muitas coisas no Brasil não mudam, muitas pessoas têm... Mas não é porque tem sim. muitas famílias, ô Babá? E cada família faz de uma forma. O que acontece? O Oboni é uma instituição que existe há milhões de anos. E o que ocorre? Para todos os reis da Nigéria. E essa associação do Oboni, a sociedade do Oboni, ela existe em vários lugares da África com nomes diferenciados. Porque quem está dentro do Oboni é que realmente conhece. Entendi. É diferente de uma pessoa que inicia o Oboni para se beneficiar. Tem muitos que se iniciam para se beneficiar da força de Aben-Adé, para se beneficiar da força do Oboni. Mas isso não quer dizer que a pessoa está legalizada dentro da sociedade Oboni para exercer aquele papel. Existem pessoas que vão ter vai ser legalizado, vai ter um caminho para aquela pessoa aí. Então, o que acontece? Existe essa questão de famílias, mas o que ocorre? Família é muita questão de ancestral. Entendi. Veja bem, a minha família tem como ancestral Egungun Elabolá. Então eu sou muito famoso pela questão de Egungun Elabolá. Sim. Né, na África, Nigéria. E o que ocorre? Família é muito de pai para filho, né? E já está falando família, é uma coisa interna. Então, até mesmo em questão de família, é diferenciada de associação. A associação engloba todas as famílias. Então, o que acontece? Quando a gente fala de um aré, a gente está falando de englobar vários obones. Por isso que aquele aré é instituído num estado, num país, numa cidade. Porque está falando de várias. O que o aré vai cuidar? Ele vai cuidar de Eledi. Uhum. Ele vai cuidar de Eledi, ele vai ajudar a administrar aquela Eledi. Babá, então o Oboni poderia ser comparado à maçonaria? Existe essa comparação ou não? Veja bem, as pessoas gostam muito de comparar as coisas com
outras etnias, outras raças. Oboni e Oboni. Oboni nunca vai cultuar o bode do Sabá. Ah, sim. Ah, o Boni parece com a maçonaria. Não, ele não parece com a maçonaria. O Boni, ele trata, na realidade verdadeira, os Obonis de antigamente, ele tratava dos títulos dos reis. Entendi. E por isso... É uma outra história. Não, o Boni faz parte da nobreza. O Boni é o guardião da coroa. Sim. São os intitulados, são os iniciados, seja ele Babalaú, o Boni tem muito Babalaú. Né? Isso depende de cada região. Às vezes são caçadores, muitos caçadores, às vezes Babalaús, Holodés. Mas aí, se eu sou Babalaô, não necessariamente eu sou Oboni, mas se eu sou Oboni, eu sou obrigatoriamente Babalaô ou não também? Não entendi sua pergunta, pode repetir. Por exemplo, eu sou Babalaô, então eu posso adentrar ao culto do Oboni. Mas e se eu não sou Babalaô? Eu sou uma pessoa comum, que eu sou iniciado para algum tipo de culto de orixá. E eu quero me tornar Oboni. É possível? Veja bem, a pessoa pode se beneficiar. Ah, tá. Por que o Oboni é famoso? Porque eram os sacerdotes mais próximos do rei. Entendi. Não é que o Oboni trona ou destrona alguém. Na realidade, o Oboni ele ajuda a manter as leis daquele local. O Oboni é um benefício. Muitas vezes, cada cidade só tinha só uma Eledi, mas com vários Obonis. Veja bem, Oboni é a coletividade. Entendi. Vamos supor assim, dentro do Oboni, nós podemos falar questão de famílias, nós podemos falar questão de regiões. Toda pessoa que ela fala assim, eu sou Oboni, ele é origem aborígene. Não importa qual família, ele é a origem da aborígene. E a aborígene é uma associação que tem Obás, que tem Ares, foi a associação que lutou para que nós pudéssemos ter hoje os direitos que nós temos, para que os Obonis pudessem ser legalizados, para que a casa Eledi fosse lembrada por gerações e gerações. E isso precisa de pessoas para administrar, precisa de pessoas para ajudar. Entendi. Né? Então o Are é aquele que vai fora, ele vai fazer trabalhos fora dentro de uma questão de Eledi. E falando do conceito de Eledi, o que ocorre? Babá, antes de eu falar do conceito de Eledi, Marcão, corta aqui pra mim. Pessoal, vou falar direto com vocês agora, só pra gente dar uma refrescada aqui. Você que tá com o seu... vamos com o amendoim do fone. Você que tem, vou falar diretamente com você agora. Você que tá com o seu problema de saúde, você que tá com problema na vida, você que tá com a sua vida aí que não anda, não consegue um trabalho, seu relacionamento tá muito ruim, parece que você anda 5 passos pra frente, 3 pra trás e a coisa não anda, sabe? Você consegue se ver nessa situação? Se você se vê nessa situação, você vai entrar em contato conosco, porque tanto eu, quanto o Pai Caiô, quanto até mesmo o Babá, nós temos disponíveis para você jogo de búzio, jogo de Opeleifá, jogo de cartas. Então, assim, quem não consulta o sagrado não consegue se alinhar com o seu destino. E aí, muitas vezes, você tá batendo a sua cabeça, muitas vezes você tá passando por situações que você, sendo avisado, você pode não precisar passar por elas. E se precisar, vai ser de uma maneira muito mais tranquila. Então, assim, quer fazer seu jogo de búzios, quer fazer seu jogo de cartas, jogo de Opeleifá, você vai entrar em contato com a gente. O WhatsApp é 962204002. Vai estar aqui na descrição do vídeo ou no QR Code. A gente não tem QR Code, né, Marcão? Ah, não tem. A gente não tem QR Code ainda, mas você manda lá um WhatsApp pra gente, a gente faz uma consulta pra você e aí a gente resolve esses problemas, né? Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ser infeliz. Se inscreva então, no canal, se inscreva no nosso canal também, aproveita isso, porque sempre vai ter conteúdo, sempre vai ter coisa boa. Então, liga pra gente, agenda a sua consulta aí, tá bom? Babá, voltando aí pro conceito de Eledi. Okay. O senhor então me diz assim, que os Obonis, eles são da realeza. Sim. Sim? Dizem algumas línguas que o Oboni tem mais voz na África do que a polícia, vamos dizer assim, a polícia local. Os Obonis mandam mais do que, de repente, a polícia local lá na África ou não tem nada a ver? Não, o que ocorre é assim. Os Obonis, veja bem, os reis da antiguidade tinham que sancionar leis. E essas leis teriam que ser confortáveis para ambas a população.
Então, veja bem, dentro da população de um Obá, porque o que ocorre na religião que as pessoas não querem aceitar? Toda a religião Yorubá, ela tem um Obá. Certo. Dentro dessa religião, querendo ou não querendo. Entende? Então, famílias, vamos supor assim, tribos, vamos falar sobre tribos, né? Tribos que cultuam orixás, todas elas têm reverência a um Obá e se paga-se um imposto. Desde a época de antiguidade se paga um imposto. Qual era o imposto do Babalaô? O ebó. Interessante. Entende? Então, o Babalaô, ele cobrava a cobra, a paga do Babalaô era o ebó. E dali, daquele ebó, ele ia agradar as divindades. Qual era o imposto do rei? Inhames, que o pessoal plantava. Então, o imposto dentro da cultura iorubá já existe há muitos anos. Existe há muitos anos o imposto. Então, o que ocorre? Toda a sociedade envolve um Obá. E o que ocorre? Um Obá, para que um Obá? Para que ele pudesse sancionar leis, para que ele pudesse apoiar o seu povo, para que só tivesse uma voz só. Quando você tem uma voz só, nada vira bagunça. Então, veja bem, quando a gente fala de um Obá, quando a gente fala de Oboni, Oboni eram os antigos sacerdotes que apoiavam o rei em suas leis, mas a última voz sempre era do rei. E o rei, ele não, muitas vezes, alguns reis tinham tabus. O rei, ele não podia falar diretamente com o povo. E quem falava eram os sacerdotes obones, os oluôs, por isso que eles eram chamados de oluô, que eram aqueles que retinham a nobreza. Oluô, senhor, é aquele que retém a nobreza. Então, o oluô era um escolhido pelo rei. E muitas vezes o oluô sancionava a lei que o rei tinha dito. E os outros obones, então, compartilhavam aquelas leis através dos caçadores. Então, os caçadores, que eram os policiais naquela época, eram generais, chamaram de Balogun. Um obone que era caçador, adorador de Ogum, Olodé, era chamado de Balogun. Obone que era caçador, mas entendia de ervas para a cura, ele era chamado de Akugum, que era do culto do Ossan. Então, veja bem, nas épocas de medievais de orixá, tudo tinha uma coletividade. As pessoas de orixá tinham uma coletividade com o Obá. As pessoas do Obone tinham uma coletividade com o Obá. Os caçadores tinham uma coletividade com o Obá, porque todos pagavam tributo ao rei. E os Obones é que faziam as leis serem sancionadas. Então, veja bem, muitos reis tinham um tabu de falar com muita gente. Mas por que esse tabu? Porque um rei podia ser envenenado. Porque o rei podia levar uma flechada de alguém naquela época. Né? O rei podia ser esfaqueado, por exemplo. Então existem várias situações que um rei ele não podia se expor. Então ele tinha que ter um grupo que falasse por ele. Esse grupo que foi escolhido se chamava-se Obone. Entendi. Então essa confusão muito grande, essa aceitação muito grande que as pessoas não querem aceitar. E aí Obone ele começa na antiguidade, aonde só existia só Oluô apenas, né, alguns cargos do Obone. Esses oluôs tinham o direito de colocar suas coroas dentro de seu templo, porque simbolizava que eles retinham a coroa do rei, ou seja, o poderio sobre as decisões que seriam tomadas para o povo, não para o rei, para o povo. Fora aquele Obone não usaria aquela coroa diante do rei, então nós podemos ver que muitos dentro da cultura iorubá não usam a coroa próximo do rei, a não ser que aquilo seja autorizado. Então aí que ocorre? Dentro de toda essa etnia, existe ali uma coletividade. Por que o rei existe? Ele que distribuía os impostos e ele que retinha poder sobre os caçadores. Então ele falava com o ministro dele, que era Obone ou Babalaô, ou caçador, essas três etnias. E aí aquele ministro ia falar para o povo as decisões que foram tomadas. Então, por isso, aquela questão de medo do Obone. E eram os Obones que faziam as maiores magias. Por quê? Na antiguidade, para você ser Oluô, você tinha que ter mais de 40 anos. Por que mais de 40 anos? Porque você tinha que ter uma experiência
muito boa de vivência de vida, de magia, de medicina. Depois dessa questão, dessa passagem, que começa-se então Oboni se globalizar pelo mundo. Então, em que ocorre? Quando o Oboni começa a se globalizar pelo mundo, né, já da década de 70 a 80, como o Babá havia dito, que o Oboni resgatou todos esses cargos, toda essa questão cultural, porque é uma questão cultural. Sim, sim. Né? Ser um Oboni é seguir a cultura do Oboni. Então, essa questão cultural, esse resgate que foi feito por Oboni, é um benefício para todas as pessoas. Mas o que acontece? Nós temos um impedimento muito grande, muitas vezes, das pessoas terem esse entendimento, porque é muito difícil o acesso. Sim. Até eu mesmo, por exemplo, eu quando fiz as minhas ritualísticas dentro do Oboni, primeiro eu me iniciei dentro do culto do Oboni, fiz Eburi. Muitas pessoas não conhecem, mas é Eburi que as pessoas passam, um ritual de Eburi. Depois, Eburi é para quê? Para descobrir o caminho daquela pessoa dentro do Oboni. Porque, veja bem, o Oboni tem várias titularidades que foram resgatadas da antiguidade. Que seriam cada cargo, cada um vai fazer alguma coisa. Sim, cada um vai fazer alguma coisa. Então a pessoa tem que passar por esse Eburi, chamado Eburi Eruyamin, que as pessoas confundem com iniciação. Sim. Você me perguntou sobre a questão de vendas, de títulos e tal. O que acontece? Não há título se não tem Oru. Agora eu vou falar sobre título. Por quê? Uma coisa interessante pela sua pergunta. O porquê que as pessoas falam tanto de venda de título. Recalque. Veja bem, não é isso. O que acontece? As pessoas têm que entender o seguinte, o título ele faz parte da nobreza. Só toma título aqueles que são mais próximos do Obá. E o Obá é sinônimo do quê? De riqueza. Prosperidade. Existem cantigas de Oiê e Yorubá que diz o seguinte, somente aquele que faz parte da nobreza, ou seja, que mostra que é nobre, que tem bens, ele pode ser um intitulado. Isso é da cultura Yorubá de 3, 4 mil anos. Não existe venda. As pessoas têm que entender que determinados tipos de título, de titularidade... Você precisa ser para ter. Você precisa ter bens. Você precisa provar que você tem bens. Veja bem, como que uma pessoa vai tomar uma coroa, uma titularidade de Obá, por exemplo, uma titularidade de Arê, se ele não tem uma casa? Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Sim. Então, os bens que eu falo não é questão de riqueza. Então, veja bem, as pessoas escondem muito as mágoas do coração. Que é o quê? Muita gente não se sente bem com essa questão de titularidade, mas também não entende, porque não tem aquela titularidade. E quando tem, às vezes pode ser só de família, ou às vezes pode nem ser, pode ser só uma contemplação que foi dada. Então veja bem, titularidade real, quem quer título tem que possuir bens. Por quê? Titularidade tem a ver com a nobreza. Eu vou tomar um título. Qual a nobreza que eu tenho para mim tomar um título? Entendi. Título tem a ver com os nobres da antiguidade. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela quer fazer um resgate de um título, ela quer tomar uma titularidade, existe sim, essa pessoa precisa provar para aquela sociedade onde ele está que ele tem condições de arcar com aquele título. Entendi. E outra coisa, as pessoas aqui confundem muito o título com iniciação. Ou certificado. Né? Titularidade, título, ele pode ser uma contemplação que foi dada para aquela pessoa, contemplação. Agora, título da realeza, é outra história. Título da nobreza, veja bem, a pessoa tem que fazer o passé da pessoa, que é o opá grande da pessoa. Esse opá, ele vai passar por um ouro. Essa pessoa tem que fazer Obá, para poder tomar. E o que acontece? E na imaginação das pessoas, porque... muitos de nós tiramos fotos e não mostramos o orô. Babá, só pra gente deixar as pessoas, os nossos super mágicos aí entendidos. Quando o senhor fala Obá, é aquela coroa, né? É a coroa de Obá. E aí o opá é aquele cajado. Opassé. Legal. Exatamente. E todo a coroa, opassé, as pessoas falam de título com muita facilidade, porque veem na foto e julgam a olho. Entendi. Entende? Mas passar por um título, dependendo do título, não pode ser em 24 horas.
Entendi. Sim. Você fica de 16 a 3 meses recolhidos para você poder fazer um título. E o que é o título? Fazer orô para todos os orixás. Você tem que dar comida a todos os orixás. São 18 bichos de 4 pés para você ter um título, mais 2 bois. Então, Depende do título. Então as pessoas aqui no Brasil descontentes com determinadas coisas que nem elas quiseram passar, não se esforçaram para passar, ou não quiseram passar sobre aquela questão, e também não se pode confundir uma titularidade com a outra, cada um tem seu título, e a exigência de sacrifício, ritualística, o orô, é diferenciado para cada título, cada um na sua função, e isso deve ser respeitado. Então o que ocorre? Dependendo do título, não é assim como funciona. Então eu pergunto, como é que os nossos sacerdotes que retêm esse axé, que tiverem esse axé, que tomaram o seu axé de titularidade, não vão ter que repassar aqueles materiais para fazer as coisas direito? Então veja bem, as pessoas falam de venda de título, nós temos iniciações no Brasil a 50 mil reais. Caramba. Né? Então o que acontece é uma máscara que as pessoas querem colocar para falar, opa, a gente não vai para esse caminho, não, gente, não faz, porque já imaginou se todo mundo quisesse ter a sua continuidade, né? Qual é o maior problema que nós Babai, temos? com a sua experiência, como que você vê o Oboni aqui no Brasil, por ser uma cultura tão diferente? O Oboni, ele está evoluindo bastante, né? Ele está evoluindo. Só assim, a questão da individualidade. Mas isso já vem da nossa própria cultura iorubá. Porque veja bem, dentro da nossa cultura iorubá existe essa questão de magia, fidelidade à família, coletividade, entende? Existe isso para você aprender, você precisa estar ali presente para você aprender. E o que ocorre, gente? Eu vejo assim, o Oboni, ele está em progresso. E as pessoas podem usar o Oboni para o bem. Veja bem, toda a Itã de Edã fala para usar Edã para o bem. Toda a Itã. Então uma pessoa que se diz estudioso de Ifá, que ele lê lá que Edã fala para usar Edã para o bem, por que você vai julgar o seu outro irmão que é o Oboni? Então aí é a questão do entendimento humano. A pessoa que não quer ter um entendimento. Sim. A pessoa que não quer buscar esse mágoas, entendimento, né? entende? Então o Ifá e o Oboni andam junto, ou não? Não. Necessariamente. O que ocorre é assim. Entendimento do Ifá, para as pessoas poderem entender. O que acontece? Como eu havia falado lá, se você vê bem a história, a Itã, que o Babá está falando, todos os cultos envolviam um Obá. Então o que acontece? Tinha povos tribos de orixá, aqueles que cuidavam do Ifá, aqueles que eram caçadores. Então o que ocorre? Aquele babalaô que vinha naquela corte daquele Obá, ele era beneficiado por caçadores, por pessoas de orixá. Então o Ifá ele começou a ter coletividade com o outro. Sim. Veja bem, na África existe a coletividade. Ou seja, são povos que possuem um Obá, ministro espiritual. Um Obá nada mais é do que um ministro espiritual, ou um Aré, ou suas titularidades, que possuem um Obá. E dentro de cada um é formada uma sociedade, mas tudo coligado ao Obá. Então, Ifá, as pessoas de Ifá têm acesso a orixá. Sim. Em África. As pessoas de orixá têm acesso a Ifá. Aí o que ocorre? Vai aquele que quer, que sente no coração. Quando isso virar comércio, aí que nós temos um problema sério. O senhor me deu um gancho excelente, que eu tenho uma pergunta para falar de comércio. Sim. Aqui, o senhor, quanto Oboni, o senhor é um rei, então, qual é a sua visão em relação a esses, vamos dizer, africanos? Aí a gente não pode nem sempre generalizar a África como um todo, mas a maioria dos iorubanos que vem da África em solo brasileiro e faz daqui uma mina de dinheiro, vendendo iniciações, vendendo uma série de coisas. E aí quando, por exemplo, confrontados, vamos lá, vou dar um exemplo, veio um africano X e fez uma iniciação em mim lá para orixá X. Aí eu vou falar com o senhor
porque o senhor é a pessoa que detém o conhecimento e eu vou querer entender aquilo. E quando o senhor me fala, olha, não é nada a ver, o que foi feito não tem nada a ver, e ele só tomou o seu dinheiro. Isso é muito comum, as falas dos brasileiros. É muito comum ouvir isso. O africano veio aqui na minha casa, fez iniciação disso, fez iniciação daquilo, quando eu fui ver não era nada daquilo. E aí o africano acha que aqui é uma mina de dinheiro. E o senhor, quanto Oboni, né, quanto realeza, como que o senhor enxerga esse mau comportamento dos africanos em achar que o Brasil, por não falar, muitos de nós não falarmos o Yorubá, somos enganados? Olha, eu vou te ser sincero nessa resposta. É complicado, né? Tá me é complicado, eu tô espremendo. O que ocorre? O que ocorre, tá? Isso daí, na realidade, nós temos 2 fatores bem complicados. Primeiro é assim, muitas pessoas fazem ritualísticas e falam que pagaram uma fortuna, mas na realidade não pagaram. Exageram um pouco, por quê? Muitas pessoas quando vão fazer um ritual, elas necessitam que as pessoas enxerguem elas. Uhum. E o enxergar, muitas vezes as pessoas exageram nos valores que foram cobrados. Uhum. Porque na realidade é assim, não existe nenhum valor que foi acertado entre o africano ou o sacerdote brasileiro que a pessoa não tivesse para pagar. Entendi. Então veja bem, é muito exagero das pessoas. E o que ocorre? As pessoas mesmo abrem a porta para isso. Sim. Porque o africano, o nigeriano, ele é uma pessoa que ele é negociável, né? E nós temos um problema muito sério, que é o quê? Caráter? Sim, também, essa questão de eu apelei. Mas o que ocorre? O sacerdote brasileiro ele também cobra caro. O preço do africano é o mesmo valor. Mas eu nem falo, Babá, da questão de preço. Eu falo da questão de não fazer orixá aquilo. Errado. De chegar o africano vir pra cá, às vezes ele nem é iniciado para aquele culto, e aí ele vem para cá, faz uma pseudo-iniciação em alguém, quando vai ver o africano, fiz com o babá falando de... mas ele não é babá. Ele detém conhecimento porque é da cultura dele. E aí a gente se sente, quando eu falo num todo, a gente se sente enganado porque, cara, tudo bem, tem esforço físico ali, tem um esforço financeiro e tal, mas o cara às vezes nem é iniciado e ele nos vê como uma mina de dinheiro. Isso o sentido da pergunta é essa. Os africanos mau caráteres, o que o Oboni faz em relação a isso? Existe um conselho que esses africanos, por exemplo, eu tenho um africano que me enganou. Eu posso ir até o senhor e falar, babá, esse aqui me enganou. O que o senhor pode fazer em relação a isso? Uma boa pergunta em relação a isso. Bom, o que ocorre? O primeiro passo que o sacerdote vai fazer é refazer aquela ritualística. Ok. Né? Caso aquela ritualística seja errada. Geralmente, por nós sermos uma sociedade mais espiritual, a gente reza, né, para aquele orixá. Sim. Né, faz uma ritualística para que entregamos na mão do orixá aquilo que aquela pessoa fez. E aí o que acontece? A pessoa em si, se a pessoa se sente lesionada, a pessoa pode estar vendo uma forma de ou conversando com aquele sacerdote de alguma forma para ver qual foi o ponto que foi errado, né? Então, o que ocorre? Qual é o papel do sacerdote, sendo ele Oboni ou não sendo Oboni, para a gente englobar todos? É o quê? Ver em consenso o que foi que saiu errado para poder estar consertando. Entendi. Né? Mas na maioria das vezes, o que ocorre? As pessoas que vão fazer essa ritualística, que vão fazer essa cerimônia com alguém que às vezes não é do culto de orixá, o destino daquela pessoa que faz essa ritualística não é bom, né? Não é bom. Entendi. Na maioria das vezes não é o destino bom. Aquela pessoa, amanhã depois, ele vai ter um destino ruim. Eu já vi isso acontecer ao longo da minha porque vida. aí então a gente entende que o próprio orixá, aquele ritual que foi feito, vai punir aquela outra pessoa. Às vezes a pessoa não precisa fazer nada, porque veja bem, tudo que você vai fazer hoje em dia dá muita dor de cabeça. Sim. Um ato depois de feito é muito difícil. Então o que eu recomendo para as pessoas? Procurar primeiramente se animar, porque às vezes a pessoa está desanimada, e buscar um sacerdote que possa auxiliar aquela pessoa, que possa ajudar aquela pessoa. Pesquisar antes também, né, babá? Pesquisar antes. Isso é importante.
Mas hoje em dia, nós temos meios de como pesquisar isso. Ah, é. Né? A internet tá De aí. como Exatamente. tratar. Então, isso era muito retratado na antiguidade. Né? Antigamente, se tinha-se muito disso. Hoje só cai nessa questão de quem quer. Né? Ou Entendi. seja, a questão da informação é muito importante. Perguntar para pessoas que já se iniciaram com aquele sacerdote que vem da Nigéria se realmente é ou não é. Mas geralmente o sacerdote, quando ele vem, para que as pessoas possam detectar, ele já vem o babalaô. Ele não vai vender para a pessoa uma estatueta. Não, ele já vem. Mas ele também tem o direito de se tornar um sacerdote lá na Nigéria e depois voltar ao normal. Mas a maioria ele já vem um babalaô. Veja bem, a maioria dos babalaôs que eu conheço, os sacerdotes que eu conheço, ele já vem. Então, ele já mostra em si, na face dele, que ele é um sacerdote. O ilequé, que ele vai usar, os Postura, colares, a entendi. postura, né? Entendi. Para que as pessoas não caiam nisso, façam um ebó primeiro, vejam se o ebó está certo, se aquela ritualística foi boa, um ebori primeiro, para depois fazer uma iniciação. Eu acho que falta o conhecimento do pessoal, estudar um pouquinho mais. Preguiça também, né? Dá uma olhada investigar, nas coisas. porque as pessoas têm preguiça hoje em dia em questão à religião. E justamente o canal é para isso, para estar abrindo para as pessoas cabeça essa do povo. visão, conhecer outros cultos, conhecer outras religiões é de extrema importância. Vamos ver a caixinha de perguntas? Eu queria Fizer fazer. uma Vamos, pergunta. a gente pediu que as pessoas fizessem umas perguntas aqui no Instagram. E aí a gente vai fazer pro Babá. Vamos lá, que eu também a gente não leu Tô também. ansioso. Eu também tô bem interessado aqui. Vamos lá. Ei, Babá, vai esquentar. Eita. Vamos lá. Babá, vamos lá. Uma pergunta de uma moça aqui pra gente. Babá, conta pra gente sobre as acusações e insinuações que Júnior de Mulambo fez do senhor. Eu confesso que eu também vi isso na internet. Aliás, o senhor está sendo falado em todas as redes, né? Que, por sinal, isso é muito bom, que quem não é visto não é lembrado. Ok. Mas, pelo que a gente viu das redes, etc e tal, o senhor foi fazer uma iniciação pro bruxo malagueta lá na cidade dele, se iniciou, se eu não me engano, para Exu, né? E aí, por conta dessa iniciação, começou esse inferno. Olha, vou explicar assim, o que ocorre. Né? Primeiramente, a questão assim da... Quando você começa a se tornar uma pessoa conhecida, seja qual for o caminho que a pessoa escolha, a gente tem que se acostumar com N tipo de pessoas. Sim. Porque o que acontece? Nem todo mundo tem um contentamento ou um discernimento do caminho daquela pessoa. Certo. Entende? Então o que ocorre? Muitas vezes as pessoas têm um descontentamento com as outras pessoas de alguma forma. E com relação a essa pergunta, foi um descontentamento que se teve, né? Foi uma ritualística, uma iniciação, uma cerimônia que eu fui fazer. Não conhecia a pessoa, depois vim a conhecer, é uma pessoa maravilhosa. Também não sabia que essa pessoa já tinha pedido para esse sacerdote fazer ritualística, tá? Ou seja, cada um tem o seu livre-arbítrio. Então foi mais uma dor de cotovelo, então. Então o que acontece? E quando eu fui para fazer a cerimônia, fui para fazer os rituais. Encontrei lá algumas dificuldades, né, para fazer esse ritual. Por quê? Exu, ele tem um segmento, Sim. tem uma ritualística. Temos aqui Dofana de Exu, Né? né, filha? Ele tem essa ritualística. E dentro dessa ritualística você vai fazer ali a cerimônia, você vai fazer os ritos que precisa ser feito. Respeitando cada pessoa, né? O que acontece, que eu quero deixar bem claro. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio. O que Sim. ocorreu com o bruxo malagueta é que, assim, não respeitaram o livre-arbítrio dele. Entendi. Não respeitaram o livre-arbítrio dele. Entendi. De quem que ele quer escolher. Veja bem, se a pessoa se sente mal com uma coisa, a pessoa tem o direito de reformular, Não querer mais. a pessoa tem o direito de refazer. Então, não respeitaram o livre-arbítrio da pessoa, entende? Entendi. Então, ele me viu como sacerdote porque eu respeitei o livre-arbítrio dele, respeitei o modo, a religião dele,
né? Que o Rio Grande do Sul, o culto é diferenciado. Né? Então eu agi com todo respeito. Eu peço até desculpas ao meu público, porque assim, no começo eu não estava acostumado com tantas críticas, porque na realidade não foi uma crítica, foi um descontentamento. Sim. De algo que eu realmente ali não tive culpa. Eu fui para fazer a minha parte como sacerdote. Sim. Como qualquer pessoa livre pode me contratar, qualquer pessoa livre pode me chamar. Então o que ocorre? Essa questão foi uma questão mais pessoal do que realmente espiritual. Pelo o que a gente viu de vídeo, teve insinuações bem pesadas no sentido de orientação sexual, de fala. Foi muito... eu imagino o senhor vendo tudo isso, Questionamento o quanto foi ruim o sentimento que o senhor deve ter tido em relação a isso, por conta de um descontentamento. Olha, assim, é o costume, né? A gente vai acostumando. Eu acabei me acostumando, real, verdadeira. Eu acabei me acostumando tanto com as críticas das pessoas, E quanto também quanto com os elogios, com os elogios das pessoas. Eu me sim. acostumei. E eu quero deixar sempre bem claro para as pessoas que eu não tenho a ver exatamente com essa história. Foi uma contratação que o meu filho fez e aí depois ele pediu para um outro sacerdote, ele escolheu o sacerdote, enfim. E o que ocorre, no meu ver, ele tem o livre-arbítrio dele. Sim. Então, outras famílias não respeitaram também o livre-arbítrio dele, entende? E aí virou tudo isso. E eu sou uma pessoa muito centrada para a questão de orixá. Eu estou começando agora, eu gosto muito de falar sobre orixá, eu gosto muito de falar minha vivência, sem machucar ninguém, sem pisar em ninguém. E o que acontece? E muitas histórias, as pessoas hoje em dia... uma boa parte das pessoas que são do culto de orixá, umbanda, tal. As pessoas hoje em dia estão buscando muita questão de ringue, quem é mais poderoso, Sim. quem é mais Ego, forte, né? Ego. quem é Ego e isso. vaidade, e na realidade né? verdadeira é verdade. assim, cada um tem que seguir o seu caminho, entende? Então, o que acontece? Não respeitaram a posição dele, né? E aí se criou toda essa polêmica, esse comentário, aí levaram para um lado pessoal. Eu sou o tipo de pessoa assim que eu não procuro levar nada para o lado pessoal, procuro cuidar da minha questão, da minha religiosidade e ensinar somente aquilo que eu passei e passar somente aquilo que eu vivi, Muito nada bom. mais e nada menos. Agora o que ocorre com relação a questões de críticas a minha pessoa, Você vai né? ter que se acostumar, na verdade, Não né? só me acostumar, mas eu digo assim, eu sou negro, sou militante, uso meu cabelo, posso mostrar para todo Opa. mundo, uso meu cabelo, que é da minha raça, né? Fui criticado, me senti muito mal, né? Mas aí eu percebi que aquilo não era uma coisa de orixás, não era algo de orixás, era algo pessoal, que eu acabei entrando de gaiato, porque nem eu sabia daquilo ali. Para mim, na realidade, algumas perguntas que eu falei sobre a internet, que eu falei da internet, era com relação a ritos que eu estava fazendo, ou seja, eu estava tentando ali arrumar uma situação, né? E graças ao Mãe do Mário consegui, ele se iniciou do culto de Egungun. Então, veja bem, muitas pessoas que criticaram ele não respeitaram nem o próprio santo, porque muitas dessas pessoas tiveram paz no seu recolhimento. Não esperaram nenhum rapaz terminar de recolher e se tornou uma coisa pessoal. Então o que acontece? Como se torna uma coisa já pessoal, é algo que a gente não tem muito o que fazer, nós temos que olhar para frente. Com relação a esse tema, todas as reclamações que eu fiz foi na realidade porque eu pensei que era uma outra coisa. Depois que eu coloquei a minha cabeça no lugar, que eu fui ver determinadas lives, que eu vi que não tinha nada a ver com a minha pessoa. Entendi. Entendeu? Então é como se fosse assim, o Alabi tá ali, ele tá tomando a frente de fulano. Não. Eu fui Pra fazer o seu papel. para fazer o meu papel, assim. As pessoas têm que entender o seguinte: pessoal, tratos pessoais que o meu filho fizer com qualquer pessoa, com qualquer sacerdote, é entre ele e o sacerdote. E aí começou uma rincha. Entendi. De um sacerdote com o outro, e você não entender nada daquilo ali. Porque, veja bem, eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu procuro postar para mostrar para as pessoas, dividir um pouquinho para as pessoas daquilo que eu estou fazendo.
Tudo que eu faço eu tenho um respaldo, eu falo com meu pai, se eu não posso falar com meu pai, eu falo com outro pai. Eu falo com várias pessoas, peço para vir, se eu não sei fazer uma coisa, então venha, faça, eu vou aprender do mesmo jeito, Sim. né? Então existem várias formas de aprendizados. Então eu acabei entrando numa coisa de gaiato. Porque quem é o Olualabi? O Olualabi é uma pessoa que gosta de conversar de orixás, é um curioso da religião, que pela curiosidade dele acabou descobrindo coisas que é muito além do que ele pensava. Isso é muito bom. Esse é o Olualabi, entende? Então o que ocorre? Existem muitas questões que as pessoas precisam saber administrar. Vamos supor assim, eu estou com um problema com tal pessoa, então eu tenho que resolver com aquela pessoa. Né? E no meio de toda essa briga era uma coisa muito fácil, era perguntar, era ligar né? para fulano, ô fulano, tal, por que você não me escolheu? Pronto, acabou. Não precisava, determinadas coisas. Você acha que foi uma questão mais de ego, Babá? Essa confusão que aconteceu? Não, assim, falar a verdade assim, eu acredito que foi uma correlação na hora que se estava-se de cabeça quente, se estavam-se nervoso. Mas é isso, gente, as pessoas têm muita pouca aceitação, né? O sacerdote, as pessoas têm que entender isso. O sacerdote, ele não tem culpa das pessoas que escolhem ele. Sim. As pessoas são livres e ele tem que... Veja bem, a partir do momento que você assume ser um sacerdote, você tem que atender as pessoas da melhor forma possível. E o que ocorre? Com relação a Exu, existem famílias diferenciadas, existem cultos diferenciados, né? É só ele... que é meu filho, ele pode falar o que ele passou, porque eu não passei. Porque se ele também não tivesse passado por uma situação difícil, jamais ele ia escolher um outro sacerdote. E ele escolheu um sacerdote no momento de muito apuros, cujo qual ele estava sendo atacado. E eu falei, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, porque o papel do sacerdote é ajudar. E isso virou uma outra coisa. E as pessoas gostam de ver, assim, infelizmente... O circo pegar fogo. Se você falar assim, receita para dinheiro, todo mundo gosta. Receita para amor, todo mundo gosta. Se você falar assim, destruição da vida dos outros, todo mundo gosta. Entende? Então isso daí vira uma coisa... Mas o sacerdote, ele tem que aprender a lidar. Eu estou me tornando uma pessoa... A partir do momento que eu aceitei ser sacerdote, eu estou me tornando uma pessoa pública. Né? E aí vem de e aquela coisa, eu não tenho nada para esconder das pessoas. Veja bem, no decorrer da minha vida, eu vou ter pessoas que vão gostar de mim. Tá tirando essa conversa, conversa que não tem nada a ver. No decorrer da minha vida, eu vou ter pessoas que vão gostar de mim. Eu vou ter pessoas que não vão gostar de mim, né? E o que acontece? Eu tenho que respeitar, eu tenho que tentar como sacerdote conquistar essas pessoas, conquistar o respeito dessas pessoas de alguma forma. Se eu não conseguir conquistar o respeito dessas pessoas, eu tenho que conquistar o meu respeito por mim mesmo, pela minha luta, pelos anos que eu estou no culto de orixá, por tudo que eu fiz no culto de orixá. Então veja bem, hoje em dia está muito fácil você falar do sacerdote, mas vai saber quantas pedras que aquele sacerdote seguiu na vida, né? Aqui, Babá, antes de a gente continuar com as caixinhas de pergunta, quero pedir pro pessoal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e também se inscreva no nosso canal Cortes Super Mágico Podcast, que aí se você não tá com tempo para assistir esse bate-papo legal com o Babá, quer assistir os cortes, quer ver pedacinho, quer ver no carro, então também se inscreve lá no canal de cortes do Super Mágico Podcast. Babá, aqui tem mais uma pergunta. Vocês têm alguma pergunta antes de eu continuar aqui? Não, pode continuar aí. Então vamos lá. Babá, aqui tem um outro rapaz que pergunta assim: como o culto de Ifá chegou ao Brasil? Como o culto de Ifá chegou ao Brasil? O que ocorre? O oráculo de Ifá já existia aqui de uma certa forma, né? Os Odus já existiam. O culto de Ifá mesmo, vários cultos chegaram ao Brasil com a ajuda da internet, na realidade, com a ajuda dos nossos escritores, né? Nós temos vários autores. Pierre VG foi um autor muito forte, né? Que viveu aqui no Brasil, que viveu na Bahia, em outros estados. Eu não conheço muito a história dele, mas nós sabemos que ele viveu aqui. Então, o culto a Ifá começou aí.
até mesmo o culto de Amin, alguns conhecimentos sobre folhas e ervas. Então, no princípio, se começou por livros Entendi. de autores. E aí, falando em ervas e falando em culto, o senhor é muito sábio que o canal, os vários canais que o senhor tem de comunicação, o senhor sempre está falando de ervas, de folhas, de magia. E aí eu queria que o senhor pensasse aí uma magia legal para os nossos super mágicos aí, para o senhor dar uma receita. É possível? De brinde pro Uma povo. receita pro pessoal, primeira edição do Super Mágico Podcast. Se o senhor puder depois pensar em uma receita legal. Não, nós temos várias aí, Beleza. memorizadas. Né, as receitas o que vocês pedirem, vocês podem escolher aí uma Vamos receita. escolher uma Opa. então? Escolhe uma, Dofona Cristiane. É de bom. Exu. Ó, vamos lá, vai, Dofona. O que você acha, Dofona, que as pessoas mais precisam hoje? De caminhos. Caminhos. A pra Sara de Exu caminho. mesmo, né, Dofona? Babá, uma receita aí de alguma magia para melhorar o caminho das pessoas. A Xinã. A China. Chama-se a Xinã. Trabalho de abrimento de caminho. Certo. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de medicina, Tá. como ela funciona. É importante sempre, por mais que nós passemos medicina, que as pessoas que têm oráculo confirmem seu oráculo se aquela medicina vai fazer parte do destino daquela pessoa. Entendi. Vou explicar um pouquinho sobre o que é uma medicina. A medicina ela funciona assim. Todos os dias, cada dia da nossa vida, nós necessitamos de uma folha, erva, raiz, um tipo de alimento diferenciado. O que acontece com a medicina? A medicina são ritos tribais, né, que estão inscritas nos odus de Ifá, Tá. que chama-se Akoxé, ritos tribais. E esses ritos, eles servem para quê? Por exemplo, hoje nós vamos tomar uma medicina para dinheiro. Por quê? Se a falta daquele dinheiro, pela instrução de Odu, seria seu Akoxé. Mas isso funciona como, por exemplo, assim, para as pessoas poderem entender. Hoje eu estou com dor de cabeça, vou tomar remédio para dor de cabeça. Entendi. Então a medicina de Ifá, ela é uma força espiritual para direcionar o espírito do ser humano naquele caminho. Entendi. Muitas vezes nós perdemos essências. Porque assim, dentro da cultura iorubá não existe só o espiritual, existe a essência. O que é a essência? Muitas vezes a gente perde o sabor da vida. Entendi. Muitas vezes a pessoa perde o sabor de trabalhar, está desanimado com alguma coisa que houve, um problema amoroso. Isso desfoca a mente da pessoa. Esse desfocar esse pensamento, ele é o quê? Na realidade verdadeira. É uma química que o cérebro tem. E quando você faz a magia de Ifá, receitada por Ifá, aquela magia ela tem justamente aquela alquimia que vai sustentar primeiramente a sua mente através daquilo que você toma banho, ou ingere, ou come, e ela vai dar justamente aquela química que você perdeu ou parou de produzir. Então, tudo no homem, qualquer sentimento do homem é um efeito químico dentro do cérebro dele. Então nós estamos falando de alquimia. Então magia é alquimia em Yorubá, chamada de Akoxé. Então as pessoas devem tomar muito cuidado com essa questão de magia. Muitas pessoas assim, eu posso ensinar uma receita, essa pessoa vai absorver essa receita, vai usar essa receita para a vida. O que vai acontecer? Vai chegar num período que essa pessoa precisa fazer outra receita. É importante se prestar atenção nisso. Nem tudo que é válido hoje para nós vai valer o amanhã. Por isso que há necessidade de constante medicina. Essa constante medicina, vamos supor, eu aconselho as pessoas a terem várias medicinas. Aquele que tem um Obi, um Eredilogum, um Opelê, tá? Ele vai pegar, colocar aquela medicina na frente e falar, esta vai servir para mim hoje? Ou seja, o efeito terapêutico dela, o efeito químico daquela erva, o efeito espiritual, vai servir para mim hoje? Que é importante, porque às vezes muitas pessoas fazem um trabalho com o sacerdote e às vezes o trabalho não é que não deu certo, a pessoa acha que não deu certo. Babá, para mim não foi. Não é porque aquela pessoa não necessitava daquela essência. Entendi. Ela já tinha no corpo dela. Então, Exatamente. Consultar, então faltava no caso. uma outra coisa. Então é importante sempre fazer consulta. Eu vou ensinar aqui um Axinã muito bom para as pessoas que necessitem de emprego. Bom. Então a pessoa vai precisar da casca do Epoabó.
casca do Ipoabó ralada. Isso é fácil de achar nas casas de Umbanda por aí, Sim, né, Babá? Tá nas bom. casas de Umbanda. Pólvora, um pouco de pólvora. Tá. As pessoas vão precisar de um pouco de enxofre. Tá bom. Tá? Então eles vão misturar com sabão. Com sabão. Isso, Sabão com da Costa, né? Aquele Exatamente, que é usado com africano. sabão da Costa. E vai fazer 3 bolinhas com isso. Certo. Primeiro dia, a pessoa vai passar a essência do dendê no corpo. Né? Para quê? Para que tudo aquilo que a pessoa está preocupada, esfriar a mente para ele poder pensar. Ele vai tirar com sabão. Segundo dia, ele vai passar mel sobre o corpo. Para quê? Tudo aquilo que a pessoa quer concretizar, que se abra no caminho da pessoa. Terceiro dia, a pessoa vai usar gin. Por que gin? Dentro da cultura iorubá, nós, primeiramente, vou falar assim, nós como seres humanos, todas as festas, o que nós usamos? A bebida. Sim. Para um aniversário, tudo que é de belo, bonito, Alegria. que significa felicidade é a bebida. Nós vamos, então, Otim são os espíritos que celebram, que são celebrados com bebida. Ah, Que legal. a gente cultua como orixá, mas existe essa parábola, essa parte de Otim. Então, o que acontece? Então, você vai passar o gin sobre o corpo. Mas cuidado com o olho, né? E aí vai tomar banho com esse último sabão. Vai queimar. Né? Então, todos esses elementos. Então, esse é um ótimo Ashinam. Abre caminho para as pessoas fazerem. Por que eu estou ensinando esse Ashinam? Porque é um Ashinam que ele não vai Odu. Ah, que é que todo mundo pode Mas eu teoricamente fazer, né? aconselho as né? pessoas, Pelo menos consultar com Sim. alguém pra saber se vai funcionar. sim, consultar com as pessoas, ó, aquele que tem um entendimento sobre Obi, Já faz. jogar né? um Obi para perguntar, hoje eu posso tomar esse banho? Porque às vezes a pessoa pode... Mas só o fato de estar Confundir. desempregada não serve, Babá? A magia? Se é pra arrumar emprego, né? Se a pessoa já está desempregada, Não, sim. ela faz a magia pra ativar, medicina que ela vai servir para esse campo, ela vai usar esse campo, ela vai ajudar a pessoa nesse campo. sim. Entendi. Legal, bacana. Anotou É legal, aí, né, pessoal? Ó, vamos fazer o seguinte. Essa magia, eu vou pedir pro pessoal aqui do estúdio deixar lá no canal de cortes, fazer um corte específico com essa receita. Então, o que vocês fazem? Vão lá no canal de cortes, Corte Super Mágico Podcast, se inscreva no canal, ativa o sininho, a gente vai ter a descrição do canal certinho, né? Vamos colocar na descrição desse vídeo. E aí, se você quer assistir só a parte da magia, vai ficar disponível lá pra vocês no canal de cortes, tá bom? Babá, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte. Aqui no Brasil, cultua-se aqueles 2 bonequinhos de bronze que dizem que é Edan. O que é aquilo, Babá? Porque aquilo é caro pra caramba. É bonito, eu gostaria de ter, mas eu não sei pra que serve. Aí eu queria que o senhor me explicasse. Ou não tem nada a ver, o pessoal confunde as bolas aqui no Brasil também. Ou eu só, de repente. Olha só, o que acontece? Água pra mim. Tudo que é novidade é bom, tudo que é novo, belo, bonito, as pessoas querem adquirir. Sim. Assim, Edan é uma divindade do culto Oboni, todos nós sabemos. E é o que ocorre? Edan, ela passa por um processo, né, uma ritualística. O que é importante as pessoas saber sobre a divindade Edan? Existem vários tipos de Edan. Ah, que legal. Então Não é aqueles bonequinhos ali que é padrão... É um dos tipos. É um dos tipos, então. Vamos supor assim. Vou mostrar aqui para você poder entender. Ah, o senhor tem aí. Não. Iquinfa. E quem faz? Iquinfa. Vamos dar um exemplo. O Iquinfa, ele pode ser usado para vários tipos de adorno. Certo. Essas Edans que são vendidas, você pode ver que elas têm uma passagem. Que é Elas só são pra usadas como adorno. Entendi. E às vezes as pessoas confundem com a relação do Oboni. E não tem nada a ver. Não. Oboni não tem nada a ver. Não é Edom, veja bem. Edom. Existe Edom dentro do Oboni, mas é um outro tipo de Edom Entendi. diferenciado. Edan não tem nada a ver, é uma outra Edan diferente. Né? E essa Edan, ninguém não é de uma pessoa. Entendi. Entende? Vamos supor assim, eu vou na loja comprar Edan. Não, ela não é de uma pessoa. Edan não é para uma pessoa. Edan é a força que se tem dentro de uma Eledi, dentro de uma casa, chama de um templo do Oboni Eledi.
E ela passa por rituais diferenciados ou diferenciados, ela não pertence a ninguém, ela só pode ser cultuada na coletividade. Entendi. Então veja bem, Edan e Eledi é um diferente. Ela é cultuada na coletividade e tem uns cargos certos que vão cultuar essa Edan. Edan de Oluo não é Edan de Eledi. Ele carrega com ele 24 horas e não é um colar. Entendi. Edan de Oluo é um ibá fechado, trancado, que está a vida dele ali. Edan de Apenã é o ibá fechado, trancado e que ninguém pode cultuar e nem ver. E só pode ter esse culto uma vez por ano. Então veja bem, Ibá, as pessoas confundem muito isso, acham que vai fazer Ibá, alguma coisa. Não. Tem que saber que Edan, ela tem rituais. Por exemplo, assim, eu quero usar uma Edan para fazer a Foxé. A Foxé, o Logbon Edan. Que são aqueles chifres que tem magia de repetição. Então o que acontece? Isso é uma magia que eu vou fazer com Edan. Eu quero fazer Edom Yamin. Isso é outra magia que eu vou fazer com Edan. Não é Oboni. Entendi. Não é Oboni. Então veja bem. Então Edan é orixá. Sim, Edan é um orixá que só cultua dentro da Eledi. Entendi. Entende? Edan é um orixá coletivo. Ninguém é iniciado no Edan assim. Eu iniciei no Edan. Não. Você se inicia na sociedade do Oboni, em Onilé Bodoará, que é a terra, onde você vai fazer o juramento, primeira iniciação. Depois você pode se tornar um sacerdote dentro desse culto. Esse sacerdócio vai exigir de você dias e dias e dias de preparo, comidas especiais que você vai comer, ritos especiais que você vai fazer e um assentamento só seu que ninguém vai ver, que não pertence a Eledi, que ninguém vai cultuar, que não tem nada a ver. Entendi. Entende? Edom de Eledi. Edom de Eledi são ritualísticas que vai fazer para ela se tornar Edom Eledi, né? E ela só pode ser feita com números de obones. Entendi. Então veja bem, eu pegar uma imagem de Edan na casa de Umbanda e achar que ela é a deusa Oboni, não. A deusa dos Obones, não é. O orixá dos Obones, ele é coletivo. O orixá, a divindade Oboni é dividido. Vários. O Luo, Apenã, Yabiê e outras titularidades é dividido. E todos esses Oboni, cada um tem o seu específico. Nem tudo é Edan. Não é que a gente não. As pessoas têm que entender que a gente não é feito no Edão. A gente é feito, outros rituais que a gente vai passar. Edom. Isso é bom para esclarecer, Babá, porque muita gente chega com essa história de, eu vou comprar ali. Eu já quero aproveitar esse gancho para esclarecer outra história. Muito aqui no Brasil diz assim, mulher não participa no culto de Egungun, mulher não inicia no culto de Egungun, mulher não pode ver Egungun, mulher não pode tocar no Egungun. Qual que é o problema que a mulher tem com esse orixá? Ou não tem também? Ou as pessoas estão com isso mistificado na cabeça? Ou de fato é isso mesmo? Olha só. Tô apertando o senhor. Não, o babá tem que, a gente, tem que estar firme. Escolheu ser sacerdote, tem que ser. É isso, né, babá? É isso mesmo. Bom, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre Egungun. Egungun, quando ele veio ao mundo, muitas pessoas não conhecem. Eu vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas não conhecem, mas muita gente depois vai pensar. Tá. Egungun, quando ele veio no mundo, quando ele veio no do Obarabobê. É em Obarabobê que a gente reza no Opoenfá para tirar todo o mal das pessoas. Depois eu vou falar sobre isso. Tá bom. Não tem Odu de Ifá, que a gente não vai ter Fá Obarabobê, nem Eboriru, Eboadabó, para rezar para as pessoas. E o que acontece? Quando ele veio no mundo, Egungun, ele veio nu, pelado. Certo. A primeira mulher que viu ele, Yadagan, e ela se assustou, ela correu dele. Ela se assustou, ela viu aquele, se assustou com o Egungun. Todos os orixás recusaram o Egungun, ninguém queria Egungun na casa. Egungun, ele foi parar na casa de Ossan. E aí aqui no Brasil, as pessoas falam Ilesen. Não é Ilesen. Ileossone, porque foi Ossone que fez a primeira roupa de Babá Egungun. Foi Ossan. Então por isso que nós vemos alguns Egunguns só com Mariô, só com palha da costa, só com folha. Foi Ossan que escondeu o Egungun.
que guardou Egungun. E aí, Ifá não estava conseguindo ter filhos, Orumilá não conseguia ter filhos. E ele fez uma consulta, eu não consigo ter filhos, ele fez uma consulta. Na consulta caiu Odu, o Serossum. O Serossum pediu para Ifá acará, olê, carneiro e muitos tecidos. Certo. E que ele convidasse todos os orixás. E que ele pedisse perdão para Babá Egungun, porque quando Egungun veio bater na porta para abençoar todo mundo, ninguém quis Babá Egungun. Aí nesse Odu se começa-se o perdão, a súplica do perdão para Babá Egungun. Arrumaram-se muitos atoris. Então aí se começou-se a súplica de perdão para Babá Egungun, em cima de Atori. Egungun abençoou todos e disse que ele só ia vir uma vez por ano. E aí todos confeccionaram a Xoiku, a roupa do morto, a roupa do Egungun, porque Egungun era todo branco, todo cheio de efum, assustava as pessoas. E Egungun falava muito rouco, era rouca a voz do Babá Egungun. Então assustava-se as pessoas. Então aí o orixá Egungun, ele ficou muito famoso. O que é que acontece agora para a gente poder entender por que as mulheres não pode. Não, Ai, gente, isso é um adoro tabu, conversar com babá. Babá não cultua, Egungun. não é. O que acontece? Veja bem. Se aquela mulher é mulher de Ogé, obviamente ela vai ter um acesso ao culto de Babá Egungun, porque mulher de Ogé chama-se Iaogé. Entende? Pessoal, Ogé é o sacerdote do Egungun, né? Aquele que é iniciado, aquele que é adorador, aquele que faz a súplica para os ancestrais. Chama-se A Ogé. súplica para os ancestrais é iniciado no culto ancestral. Então, existe o acesso, sim, da mulher, sim. Questão de ritualísticas, Iniciação. de iniciação, o que ocorre muito, assim, é... Mulher que é do culto de Babá Egungun, Yadagan, né? Yagan lá, Sim. toca para Babá Egungun. Mulher tocando? Olha que Olha que interessante. toca. Ela canta também, né? Canta. E aí nós vamos explicar aqui a questão da mulher. Culto de Babá Egungun não é que a mulher não se inicia, ele é um culto muito perigoso. Não aqui no Brasil. Aqui no Brasil as coisas são light. Mas na vivência na pele, na aldeia, é diferente. Veja bem, um Ogé demanda com outro Ogé. Entendi. Quem tem mais magia é realmente o mais forte. Muito masculino. Então veja bem, quando o Egungun vem na sala, Egungun vem com a Atori e ele bate sem dó. Egungun ele vem com magia que se ele bate na pessoa, a pessoa morre, acabou pra vida da pessoa, vai amaldiçoar a pessoa. É um culto mais machista. Então, vamos dizer assim. é um culto masculinizado na realidade, ele não é nem machista, é um culto masculinizado e que ele exige força. Veja bem, uma pessoa que é Ojemaru, que ele vai carregar aquela roupa de Egungun, tem roupa de Egungun que é 20 quilos, 30 quilos. Então, existe essa parte, é um culto mais masculinizado. Aí o que acontece? Existe culto para mulher? Sim. Mas, Yami, no caso. não, e a Dagana. Mas o que acontece? Um culto mais light. Entendi. Ela tem o seu papel, sim, dentro do culto do Babá Egungun. Mas é mais light. Imagina uma pessoa carregando 50 quilos de roupa, assim por diante. Mas aí o que acontece? Fora isso. Quem dá vida não pode gerar morte. Então, qual é o tabu que a mulher tem? A roupa do Babá Egungun. Quem dá vida não pode gerar morte. Porque a Xoiku, veja bem, a roupa da morte. Se uma mulher usa a roupa da morte, ela corre risco de ter uma criança, essa criança não sobreviver. Entende? Então uma é a contrapeso do outro. Um é a morte e outra da vida. Né? Na realidade é uma preservação. Então é uma preservação que ela fica como Iá. Entendi. Então ela carrega a cabaça da vida. Então vamos supor assim, quando ela vai fazer uma ritualística para Babá Egungun, ela vai fazer porque os ancestrais dela, o bisavô, o tataravô dela, foi de Babá Egungun. E Babá Egungun, ela vai fazer por uma questão de bênção na vida dela. E é diferenciada em ritualística do Ogé. O Ogé ele vai fazer para quê? E ele vai carregar tudo aquilo. Entendi. Entende? Tanto é que existem algumas pessoas assim.
Tem alguns tabus, por exemplo, o Oluoso e o Oboni, eles não vestem egungun. É isso que eu ia perguntar pro senhor. Cultua egungun, mas não veste. O que tem ali dentro daquela roupa, babá? Porque assim, tem algumas roupas que você percebe que tem traços humanos ali. E tem outras roupas, por exemplo, Zangbeto lá na África que fica rodando e uma série de coisas que a gente fica... O senhor podia contar pra gente? Ok. Roupa de Egum é o morto que acompanha o Ogé. Ah, entendi. O Enxã de Egum é os ancestrais do Ogé. Entendi. Porque Babá Egungun, ele faz assim, Babá Egungun, ele parece mensageiro. Ele vai levar mensagem pro seu ancestral. Entendi. Até essa parte, as mulheres ainda conseguem ter acesso. A roupa de Babá Egungun não, a roupa do Babá Egungun é a roupa do morto. Algumas são enterradas até mesmo com aquela pessoa que já morreu, depois desenterradas. Então existe realmente um fundamento. Existe um ritual. É obviamente Entendi. que eu não vou falar tudo aqui, sim. mas existe sim. Então muitas vezes você precisa colocar aquele axó numa sepultura do seu ancestral. Existe um orique, existe uma cerimônia que vai fazer. Não é qualquer coisa, Isso, né? e a roupa, ela carrega toda a magia da vida e da morte. É feito tanto magia de ataque de inimigo, como magia de força, de axé com os ancestrais. E o que acontece? Egungun, em determinadas eras, dentro da África, ele foi usado para vencer guerras. Entendi. Então o Ogé, ele tem que ter muita estrutura de magia de defesa, de magia de ataque. Então a roupa de Egungun, ela se torna perigosa por causa disso. Não é uma magia. questão espiritual. Não existe Ogé sem roupa de Egungun. Não existe, porque a roupa de Egungun é a magia do Egungun em vida. O que representa a roupa de Egungun? É a roupa dos ancestrais, mas ela também é a roupa que os ancestrais deixaram. Veja bem, tudo que coloca na roupa de Babá Egungun significa a marca dos ancestrais. Entendi. É uma capa de proteção, vamos dizer assim. Sim, vamos supor assim, tem magia de caçadores ali, tem magia dos Olodés, tem magia de Babalaús, tem magia dos Ogés, tem magia do Obuni, tem Edom. Então veja São bem, vários tem segredos, vários segredos. Egungun de Obá, por exemplo. O Egungun de um Obá, a pessoa que é Obá, ele que pode carregar a coroa dele. Entende? E dentro da nossa cultura, veja bem, as pessoas confundem muito assentamento com pedra. Não, a roupa é um assentamento ambulante. A coroa que nós usamos é um assentamento ambulante. É um orixá aquilo ali. E quem toma a coroa mesmo que vai fazer titularidade sabe que o orixá que vai dentro daquela coroa. É um orixá. O opá que nós usamos é um orixá, que é aquela pessoa iniciada. Então, Babá Egungun, ele pode usar aquilo ali. E tá dentro do Babá Egungun, tá dentro do segredo, porque os Ogé também ajudam na questão de coroa, de rituais para as pessoas. Falando do engobramento de Ogé, Ogé ele pode dar conselho tanto para pessoas sobre os ancestrais, tanto para pessoas de orixá, quanto para obones, né? Ogé ele é uma coletividade, ele é a voz dos ancestrais. De uma inteligência. Entende? De A antepassado. voz dos ancestrais. Então ele tem que ter essa inteligência, ele tem que ter essa genialidade. E ele vai, como eu falei, existe uma coletividade no culto Yorubá que engloba um rei, que engloba um Obá, que engloba alguém ali que é regente daquele povo. Tá? Então o que acontece? Falando sobre reis, os reis são os fundadores das cidades. Primeiras famílias que fundaram aquela cidade, depois outras pessoas foram chegando. Que viram os Egunguns Ele da família. virou e os descendentes deles também vão ser Obás. Ou fundadores, hoje em dia, de associação. Então, pessoas que fundaram determinados tipos de associação, ou aqueles que têm ritualística para Odudua e Orixá Olokun, porque é o final de qualquer ritual. Veja bem, você pode começar com orixá, você pode começar com determinadas coisas, existe um final em tudo isso. E existem orixás que a gente vai iniciar para poder ter contato com aquela titularidade. E os ogés, como eu havia dito, eles podem ajudar nisso, dizendo que os ancestrais querem. Um rei que, por exemplo, falece hoje, a coroa dele pode ser usada para confeccionar uma nova roupa de Babá Egungun, representando primeiramente o poderio daquela região.
Segundamente, o respeito ao rei que já se foi. Então, Egungun é muito. Existe Egungun que foi de uma geração inteira de famílias. Existe Egungun que é de Babalaô. Existe Egungun que comanda uma nação toda. Então, existe também classificações de Egungun. Então, o Ogé ele tem essa importância. Então, a mulher, ela tem o acesso ao culto. Até porque Ela ela tem acesso ao antepassados. culto. Mas ela vai até a página 10 ali. Porque não é o mesmo culto, porque não né? faz parte. Aqui no Brasil. E pra como mulher, Babá? na Pra mulher. África. Pra mulher. Tá, o culto do Egungun é um culto mais masculinizado. E o culto mais como que é? Fala aí, gente, me ajuda. Feminilizado, foi? É isso. E o culto que é mais para as mulheres? Qual é esse culto mais feminino? Culto que é direcionado mais para as Pra mulheres. mulheres. Que o homem até entra na página 10. Vamos tentar fazer um contrapeso. Oxum. Agé Funfun. Dentro da sociedade de Oxum foi fundado Ossalogbe. Dentro da sociedade de Oxum, as mulheres de Oxum fundaram a Agé Funfun. Agé Funfun é uma... Agé Funfun são pessoas que praticam magias para o bem. Agé são pessoas. São seres humanos cultuadores de espíritos. Então, a Agé. Então, aqui, quando chega no Brasil, só tem a palavra do Agé. Agé. Agé é coisa ruim, né? E as pessoas confundiram os 3 títulos. Agé Funfun. As mulheres que eram adoradoras de Oxum, sacerdotisas que eram adoradoras de Oxum. Quem adora Oxum tem que adorar Adie também, porque tem ligação com as águas. Algumas vão adorar o Locum também, outras vão adorar Ifá e alguns outros orixás, né, algumas outras divindades. Então o que acontece? Agé Funfun é a sociedade das mulheres Sociedade das Mulheres das Águas, que foi fundada por mulheres de Oxum. Quando chega no Brasil, essa questão de Agé Funfun ela foi modificada. Entendi. Então as pessoas, Yamin, porque Oxum é Yamin, tal. Sim, ela é parte da Agé Funfun. O que é a Agé Funfun? Aquela que vem fazer o bem. Sim. São pessoas que fazem o bem, que cultua a divindade da água, que cultua a divindade do mar, que cultua a divindade das matas, que cultua o Ebé, que tem vários cultos. E aí o que ocorreu? Vamos falar, você perguntou sobre o poder feminino. Quem delegou o poder feminino? Oxum. Então toda mulher pode ou deve cultuar Oxum independente do orixá dela. Porque ela já tem esse princípio ativo dentro dela, né? Todas essa cultuam, essência. Todas cultuam. Você pode ver que tem uma coligação. Porque Oxum ela é a defensora das mulheres. E aí as pessoas confundem um pouco com essa questão de Yamin. Yamin Yamin pássaro, outra coisa. Yamin Aleia. Então se confundem muito. Agé, o que é Agé? Sociedade fundada por sacerdotisas antigas de Oxum. A maioria dessas sacerdotisas ela é chamada de Yalodê. Você pode ver que aqui no Brasil as pessoas confundem muito Yalodê com essa questão de Agé, bruxa. Não, Yalodê é aquela que cuida da sociedade ali, né? E dentro da sociedade ela cuida das crianças, ela pode ser conselheira das mulheres e assim por diante. E essas Yalodê, o que as pessoas veem aqui de poder da mulher, elas também têm o seu Egbaxé. Mas o que é Egbaxé? Muitas eram iniciadas no culto do Oboni também. E tinham retido as suas cabaças. E as pessoas pensam que essas cabaças são o Yamin. Ligam umas coisas com a outra. Pensam que é o Yeleie. Associação, e né? dentro mesmo das nossas cabaças vai um pássaro secreto. Quem é o Boni tem. Então essas Yalodê fundaram uma nova sociedade. Agé Funfun. Então todas as mulheres... Ai, Dofona. Todas as mulheres devem cultuar Oxum sempre. Sim, devem cultuar Oxum. Aí o que acontece? A parte de assentamento que as pessoas procuram, isso que eu tô querendo até dizer para as pessoas. A parte de assentamento, porque eu tenho que ter uma Yamin. A parte de assentamento, na realidade, que as pessoas confundem muito, dentro do nossa ritualística Oboni, nós temos um pássaro dentro da nossa cabaça. E esse é o nosso assentamento, o único assentamento que nós temos. E para as mulheres também é delegado isso. Só que, como eu falei, existem vários cargos, não existe? Sim. As Yalodês,
as Yaladjês, são várias titularidades. Dentro, assim como existe, como o Babá havia dito, que existe os cargos dos ministros do rei, Oxum também foi rainha. E existem as ministras de Oxum. E as ministras de Oxum, vamos se dizer assim, para as pessoas poderem entender, sacerdotisas de Oxum, Yaladjê, Yalodê, Yeye Oxum, fundiram a sociedade Da Ajé Ajé Funfun. Funfun. Entendi. Bacana. Bacana. E É, aí foi, surgiu né? isso. Então, o que acontece? O que é essa sociedade? Uma sociedade delegada por mulheres, onde elas cultuam as forças da natureza, onde elas cultuam a força de Oxum, a força do Ajé, onde uma ajuda a outra. Aí nós vamos entrar aí na questão de Gueledê, mas Gueledê já é uma parte onde os homens Que são as apracam máscaras, né? as O culto mulheres, das máscaras, né? O é culto isso? dos mascarados também, que apracam as mulheres, então Ajé Funfun, Entendi. né? Ajé Funfun. Ajé Dundum, Ajé Pupá, são grupo de pessoas. Então, se a Ajé Funfun é o grupo de pessoas, de mulheres, vamos dizer assim, que praticam a magia para o bem, o Pupá e o Dudu... Pessoas que são, vamos supor assim, as herveiras de antigamente, porque assim, dentro da nossa cultura iorubá existe muita questão, as parteiras, existe muito. Nem todo mundo, alguns são de orixás, mas nem todo mundo era de orixás, mas se aprendia com muita facilidade a magia. Entendi. Faz Porque parte da cultura. faz parte da cultura. Então existia pessoas que só queriam benefícios dessa magia. Então os que queriam só benefícios escondiam, que era proibido determinadas coisas fazer. Vamos supor, uma pessoa que era iniciada do orixá não podia fazer maldade para outra pessoa. Então existiam as proibições pelos próprios obás, sancionados pelos próprios obás. E naquela época se dizia que uma pessoa era Ajé, ia ter problema. Entendi. Né? Ia ter muito problema. Então existiam grupos deliberados chamados de Ajé Pupá. Isso a gente está falando do poder das mulheres. Sempre liderado pelas mulheres. Sim. E quem eram essas Ajé Pupá? Eram aquelas mulheres que não aceitavam a outra mulher no poder. Então ela atacava ela com magia, porque ela queria também ser poderosa. Então Era ela invejosa, no caso. Exatamente, mais ou menos isso. Ai, eu vou virar poderosa. Mais ou menos isso. Poderosa. A Ajé Dundum, a Ajé Dundum era pior. Ela queria reter todo o poder para ela. Né? Tinha que ter uma coletividade, Olha, que mas nem todos zoiuda, aceitavam. né? E às vezes as pessoas usavam de magia, usavam do poder das Eleié, o poder dos pássaros, entende? Para infringir determinadas pessoas. Mas como é de fato essa questão do poder dos pássaros e o assentamento das Yamin, que todo mundo quer saber, mas ninguém não sabe. Que bom, Babá. Vamos lá. Quando uma Oboni morre, uma mulher Oboni morre, a cabaça do pássaro dela, cujo qual foi posto o pássaro, ela é dentro da cabaça dela. O pássaro que está dentro da cabaça dela é enterrado ou passa de geração para a filha. Esse é Esse assentamento. o grande assentamento que as pessoas tanto querem. Ou seja, quando aquela mulher morre, aquilo ali é que vira alguma coisa realmente. E por Pegando- que falar Yamin? Porque minha grande mãe, entendeu? E alguns quebravam ou não, libertando o espírito de sua mãe ou não, porque todo mundo que vai fazer essa ritualística, se morre e não faz o ritual direito, vai ficar Vai ficar aprisionado aí. preso. Então é aquilo que eu falo. Sabe de Oboni aquele que vive do Oboni, que conhece do Oboni, que realmente é daquela sociedade do Oboni. Então o que acontece? Isso daí é que mata. Então aí o que acontece? Um fala, vai um pássaro. Vai, Tá, mas que pássaro, né? Essa é Vai. a questão. Tem que Essa estar é a dentro pra questão. saber. vai, mas está dentro do a seu, espécie. do seu cargo que você tem lá dentro do Oboni. Entendi. Seu cargo que Por isso você que é importante, né, Babá? Cada coisa, Sim. estudar, cada curso. Não. Não, ó, presta atenção assim. Ó. Você tem que ser autogrado e passar para outra ritualística até o final dentro do Oboni. Aí você vai receber sua cabaça. E se você tinha uma mãe, uma pessoa, e essa cabaça você pode libertar ela ou não. Isso que é o poder feminino Entendeu? de uma mulher. Não vai que dar. todo Não mundo- vai Não é dar. dessa vez. Agora Seu do homem. ruim. Do homem, eu só vou dar uma dica. Vamos lá. né? Vamos dar uma dica. Tá Ai, nervoso agora. todo mundo tem que aceitar Yamin, gente. Já existem ferramentas com pássaros. E é em cima dessas ferramentas Que que se nós fazem. cultuamos elas.
Acabou. É Só engraçado que aqui o pessoal gosta muito de firula, né? E quando você vai ver o negócio na sua essência, ele é muito mais simples do que o negócio. Apesar que amanhã vai aparecer um monte de gente com uma ferramenta diferenciada. Vai aparecer. Né? Babá, Mas não é assim, tem rituais pra fazer. pra gente finalizar, e essa pergunta ela é bem capciosa. Ok. Como o senhor, conhecedor de muitas religiões, conhecedor de muitos cultos, enxerga o candomblé hoje no Brasil? Porque assim, só para contextualizar a pergunta, o Ifá veio, o Oboni veio, o Egungun veio e acabou desmistificando muita coisa dentro do candomblé. Então, mas por que o Acaçá hoje usa a farinha do Ecó, parará, parará? Tem uma informação ali que ele surgiu por causa disso. E aí, parece-me que o candomblé anda muito desacreditado, ou porque, de fato, as ritualísticas são muito rasas. Então, eu queria que o senhor falasse como que o senhor enxerga o candomblé hoje aqui no Brasil. Como eu enxergo? Meus respeitos aos meus mais velhos, Mojuba, a todos. Veja bem, o que eu posso dizer sobre o candomblé? O senhor é iniciado, né? Sou iniciado dentro do candomblé, fui iniciado pelo meu pai de santo, pai Dinho do Oxóssi, em 1999. Nossa, faz bastante tempo, babá. 3 anos. Faz pouco tempo. Faz bastante tempo. Eu fui iniciado e aí o que acontece? Aquela época ainda eu peguei um pouco da resma, da cultura de antigamente. Os pós e os contras, o que atrapalha? Muita invenção. O candomblé de antigamente é o que dava certo. O candomblé de hoje possa ser que esteja tendo algum problema, se está tendo algum problema de fato, é porque estão englobando coisas que não eram antigamente. Entendi. Veja bem, até mesmo eu reluzi muito, né? Quando eu entrei para o Xexelabá, agora eu vou falar um pouquinho, candomblé e Xexelabá. Quando eu entrei para o Xexelabá, veio aquele monte de informação, né? Eu fui iniciado do Batalá, já veio aquele monte de informação que o Batalá só come bi, tal, só passa por esse processo. Eu fui estudar com outras pessoas de lei e fé e descobri que o que meu pai de santo tinha feito no candomblé há 23 anos atrás estava certo para o meu Batalá. Só que ele fez do jeito dele, da maneira dele, cujo qual ele conhecia. Então o candomblé de antigamente ele estava realmente correto. Hoje em dia a gente não sabe mais, com tantas qualidades, com tantos ritos inventados, com tantas coisas, porque o que acontece? Seu orixá ele tem que ser diferente, porque ele tem que ir esse ferro, porque tal coisa, e às vezes não é isso. Às vezes é a essência. Então aquele prato de antigamente, aqueles costumes que a gente tinha de fazer o ossé nos nossos ibás, né, de lavar corretamente, né? Vamos supor assim, o candomblé de antigamente é o que dava certo. Se você lê num livro iorubá, você vai ler a palavra abu, você vai ver que são ervas fermentadas. Então, ele estava correto. Se você vê cantigas, rezas da antiguidade, ela tem a ver com a questão do culto ao Vodum da África. Se você vê o ritual do Babalorixá, como ele era e tomava seu oiê antigamente, ele estava certo. Tudo aquilo ali estava certo. Hoje eu, como Arê, eu tive a oportunidade, porque assim, muitas pessoas acham que eu tomei minha titularidade para ser melhor. Né? Isso é normal de ser humano. Eu tomei porque eu quero saber o que está à frente de mim. E dentro da cultura Yorubá você precisa ter um cargo. Se você não tem um cargo, você não tem o direito de ver. Entendi. Então eu fiz justamente para essa questão. Então eu posso dizer para você que hoje, analisando a cultura Yorubá, existem determinados ritos que é somente a pintura, a comida para o orixá da pessoa e rituais que vai fazer no Herê de Logum, que muitas vezes é feito com o ori da pessoa, com os colares que a pessoa coloca. Então o candomblé de antigamente ele estava certíssimo. Entendi. Eu esperei, eu lamento, sabe, muita coisa, porque eu esperei 23 anos para ver que muito do que o meu sacerdote fazia realmente estava certo. Eu sou da época, eu fui iniciado há 12 anos atrás, eu sou da época que para se tornar Babalorixá você precisava ter a sua Eked, o seu Ogã, a tua casa com um axé plantado, e aí sim você se coroava Babalorixá. Hoje em dia, você tomou seu 7º ano, virou ebome, já abriu uma casa e a coisa já aconteceu, e aí já tá fazendo gente. Colocaram o candomblé hoje como uma religião brasileira, o que eu acredito, ela é Brasil.
o candomblé. O pessoal vê hoje, né, essa questão, porque na África não existe candomblé, existe o culto ao orixá. Então isso já deixa um abismo no meio da situação toda, que o pessoal mistura tudo, acaba colocando outras coisas dentro do candomblé, que descaracteriza. O que eu acredito que ocorre é assim, existe muito sacerdote que ele vai, mas ele não tem a informação, eu sofri isso dentro do candomblé, ele não tem a informação correta, entende, daquilo que ele necessita, porque existe uma venda. Eu sou do candomblé também, eu tive minha ritualística dentro do candomblé. Existe uma venda. Depois que você toma seus 7 anos, qual é a próxima venda que vai vender? Os ibás, assentamento de sua casa. Qual é a próxima venda que vai vender? O assentamento do meio de sua casa. Qual a próxima venda que vai vender? Os filhos que você vai iniciar porque tem uma qualidade tal nova. Então existe isso. Então é aquilo que eu falo. Todo lugar existe essa questão. E aí, às vezes, o sacerdote ele fica sem saber. Então, vamos supor assim, o que acontece muito? Aquele sacerdote que é humilde, que ele lutou para tomar os 7 anos dele, tal, e ele toma, entende? O que acontece? Depois que ele toma, ele se vê só. Uhum. Ele se vê a Deus do Ará, e aí ele precisa desenvolver aquilo. Então, que o pouco que ele tem, mais um pouco da criatividade, aí começa um novo culto, uma nova administração de culto. Às vezes pode dar certo, ou às vezes pode não dar certo. Exatamente. Entende? No caminho de cada pessoa. Então, muita coisa nós temos que é correta, mas muitas coisas a gente acaba colocando ali, né, de alguma forma. Então, os antigos têm sim o conhecimento, mas às vezes isso também cansa, né? Se retém o conhecimento, mas é cansativo, porque hoje as pessoas querem facilidade. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer. Ninguém fica mais não. 3 dias já quer ir embora. Não é nem. Também tem essa questão também. Mas, por exemplo, assim, ninguém quer passar por todo aquele compromisso. Hoje em dia nós temos um conforto muito grande. Nós temos água encanada, chuveiro, internet. Ninguém quer sair daquele conforto ali. Veja bem, um sacerdote, para ele ensinar um IAU hoje em dia, se ele colocar esse IAU ali 21 dias, mais de 21 dias, isso é cárcere privado. Então como é que vai se aprender a religião? Não vai. E aí às vezes o sacerdote ele chama essa pessoa para vir na festa, para participar de um oru, para fazer determinadas coisas. O que acontece? Às vezes aquela pessoa não vai. Não vai porque o compromisso com a internet está melhor. Então as próprias pessoas às vezes optam por determinadas coisas, entendeu? E aí às vezes assim, aquele mais simplesinho, aquele que quer aprender, aquele que mais ama é o que está ali. E aí, quando isso começa a ter uma expansão, aquela pessoa se torna sacerdote, é muito dificultoso, porque os sacerdotes já estão cansados, os mais velhos já estão muito cansados de tentar, então acaba se tornando o que está se tornando, ou seja, uma religião algo que seja mais facilitado e mais adequado ao que a pessoa quer e não o que é de fato, a essência, né? Eu vou aproveitar aqui já para falar sobre sacerdote. Marcão, põe a câmera aqui para mim. Eu venho falar mais uma vez, você que está com problema aí espiritual, você que está achando que está sendo vítima espiritual, você que está com problema onde o seu sentimento não funciona, seu relacionamento não está funcionando, a sua vida não anda, entre em contato com a gente, vamos fazer a sua consulta de jogo de búzios. Mas eu não gosto de jogo de búzios, babá, não tem problema. Faz o jogo de cartas, faz o jogo de Opeleifá, mas você precisa saber o que está acontecendo na sua vida. Então, a gente já tem opção hoje em dia, na verdade, já há muito tempo, de não passar por alguns sofrimentos. Então, vou colocar o nosso WhatsApp aí na descrição do vídeo. Entre em contato com a gente. Siga a gente nas redes sociais, tá? Segue lá o canal de Cortes Super Mágico Podcast. Segue o nosso canal Super Mágico Podcast. Já ativa sininho, já compartilha com seus amigos. Já manda o link para os seus amigos no WhatsApp. Para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. E aí a sua consulta será particular, presencial, tudo certinho para a gente conseguir resolver a sua vida. Tá bem? Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta pro babá, como que tá? E aí, Dofona, o que você achou desta entrevista hoje? Quero ser rainha. Você quer ser rainha, Dofona? Quer ser rainha? Babá, ela pode ser rainha? Pode, na casa o dela. Balbirim. Né? Ó, Balbirim. Não, eu não posso ser rainha na minha comunidade? Não, claro que pode. Não, claro que pode. Posso. Não há problemas com isso, é só fazer a ritualística,
para poder exercer. Então eu vou ser rainha Vou chegar lá. da nossa comunidade. Marcão, coloca pra mim, por favor, aí na tela, o nosso próximo convidado. E hoje eu também quero aproveitar pra falar. Sigam as redes sociais do Babá, o Lu Alabi, Facebook, ele tem TikTok, ele tem Instagram. Que mais, Babá, o senhor tem? TikTok, Instagram. O senhor tem Orkut? Não, Orkut já foi, né, Babá? Acho que são as três São redes três, sociais, né? Instagram, É isso, segue lá o Face. Lu Alabi. Quem tiver interesse em conversar mais com ele, quem quiser fazer ritualística com ele, então segue as redes sociais. E aí, para a próxima semana do dia 17, nós vamos trazer o Dr. Ubirajara Neri. Ele é um advogado especialista em leis para templos religiosos. Ah, mas eu tenho uma igreja. Serve para mim? Com certeza serve. Ah, eu tenho um templo, quero abrir um templo budista. Serve para mim? Serve para mim. Ah, eu quero fazer um culto de quimbanda. Serve para todos os cultos, porque a lei existe para todos aqui no país. Então, eu já peço que vocês aí já agendem na sua agendinha do celular, já vai avisando os seus amigos, os seus pais de santos, os seus amigos que vão abrir casa ou que querem regularizar a casa de vocês. Também tem os direitos dos IAOs, que a gente vai falar bastante. Ah, mas eu comprei o IBA, meu pai de sair da casa, meu pai de santo não quer devolver meu IBA. Gente, isso tudo vai ser falado aqui na próxima semana do dia 17 com o doutor Ubirajara. Considerações finais, Dofona? Sem considerações finais da Dofona. Considerações finais, Pai Caiô. Eu quero agradecer todo mundo aí que vem se inscrevendo no canal. Agradecer ao Babá, a presença dele, que foi uma honra ter ele aqui dentro do programa. E agradecer toda a equipe, todo o pessoal. Babá, muito obrigado. Eu estou é uma felicidade incomensurável o senhor abrir os nossos trabalhos aqui no Super Mágico. O senhor é um homem de grande saber, o senhor é um homem de grande axé. E eu tô muito feliz, muito obrigado. E aí o senhor faz as considerações finais aí. Axé, eu que agradeço. Super Mágicos, né? Com certeza vai ser um sucesso. Agradeço a todos vocês aqui por me chamarem no programa. E me chamem mais vezes para que a gente possa dialogar. Com certeza. Tô sabendo aí, mas é segredo que vai ter coisa nova aí, coisa boa. Ah, sim, vai ter coisas novas, né? A gente é assim, quanto mais fala, mais a gente vai lá. Vai crescer. Vai subindo, né? Com certeza, logo logo vai ter coisas novas. Novas titularidades. Opa! Novos rituais. Ih, o senhor vai ficar falado de novo, Babá. Mas isso é bom, né? Babá já tá, como o Babá disse, já tô acostumado com isso, né? Maravilha. A gente já tá se acostumando, então a gente vai levando as coisas tranquilamente, a opinião de cada um, aquele que fala bem, aquele que fala mal, e aqueles que realmente gostam da gente de uma certa forma, né? E isso vai formando qualidades na realidade verdadeira. A gente vai formando qualidades, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, né? Meu trabalho é desvendar a religião, trazer a religião da melhor forma possível, ter uma responsabilidade com filhos, com netos, com as pessoas que são da minha família, dizendo também para as outras pessoas que são de outras famílias, meu trabalho é com a minha família. Meu trabalho é com os clientes que me procuram, né, com as pessoas que me procuram. E eu, como sacerdote, vou sim me qualificar cada vez mais, estudar cada vez mais, me aproximar cada vez mais daquilo que eu possa me aproximar espiritualmente para ajudar e apoiar as pessoas. E vem mais desvendamento aí. O que a gente puder desvendar dentro da religião, Nós vamos a desvendar. gente vai desvendar. O que a gente puder conhecer de Oru, de ritualística, de cerimônia, de determinadas coisas, a gente vai desvendar, a gente vai buscar, né? Muitas pessoas não conhecem, mas como o Babá falou, pela minha curiosidade, eu acabei me iniciando em muitos cultos. Egungum, vários cultos, né? São mais ou menos, o Babá se iniciou já em 40 cultos diferenciados. Como dá conta, né? Mas dá, né, Na Babá? realidade verdadeira, é como o Babá havia dito, culto. tudo tem uma ligação. Né? Acho que a minha curiosidade me levou a isso. E nós teremos mais. Muito mais. beleza. E vamos trazer mais. Então é Tá isso, bom? meu povo. Grande abraço a Meus todos. amigos super mágicos, o pessoal da técnica, Marcão, Fê, Sara, Dan, que tá aqui também, a Penan. Gente, obrigado por esse episódio de sucesso. Então compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, Super Mágico Podcast. Ativa o sininho. Ativa sininho, já vai lá no Cortes Super Mágico Podcast também, já ativa sininho, compartilha aí. E até semana que vem. Beijo, tchau, 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 tchau. Beijo, pessoal. Até, pessoal. Oi?